Fala pessoal, sejam bem-vindos e vamos dar início aí a um estudo, né? Vamos resolver questões sobre princípios da administração pública, tá? Todas essas questões aqui que nós vamos resolver se baseiam num artigo aí da Constituição Federal, né? Que é o artigo 37, que diz lá: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, todas as questões que nós vamos resolver aqui se baseiam nesse artigo aí da Constituição, né, que é o artigo 37, tá? Então, vamos começar aqui a primeira questão, né, da banca IBADE de 2024, diz: o exercício da função pública é submetido a limites definidos por lei em nome da garantia dos direitos individuais e da coletividade. O princípio que determina que a administração pública só pode fazer o que a lei permite é o da alternativa A, impessoalidade, B, legalidade, C, autonomia da vontade, D, eficiência ou alternativa E, motivação. Né? Então aqui diz, né, na questão, que o princípio que determina que a administração pública só pode fazer o que a lei determina, né, o que a lei permite, né, é o princípio da legalidade, né? Falou ali sobre a lei, né, que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Nós estamos falando do princípio da legalidade, tá? Essa, então, é uma questão aí bem... Esse assunto, pessoal, ele não é complicado, tá? Você só tem que decorar quais são os princípios aí, né? Que tem até um mnemônico que o pessoal usa aí, o LIMP, né? Legalidade. Deixa eu colocar aqui, ó, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, decorou aí quais são, né? Aí fica fácil para você, pelo menos, entender do que se trata cada um deles. Que as questões vão colocar, né? Ou vai cobrar quais são esses princípios, ou, né, o que diz cada princípio, né? Qual o significado de cada um desses princípios, tá? Questão 2 da banca Axis de 2024 diz: como o princípio da publicidade impacta a administração pública conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Então, né, tratando aí do princípio da publicidade, tá? Né? Princípio da publicidade. Então, a alternativa A diz: restringe a divulgação de informações para proteger a segurança nacional. Não, não é essa a alternativa, tá? Por quê, né? O princípio da publicidade diz que todos os atos públicos, né, as informações públicas, elas são o quê? Publicidade, né, já quer dizer que são públicas, né? Então elas devem ser divulgadas, devem ser expostas, tá? Então a alternativa A, né, ela não tá falando aqui que restringe a divulgação, tá dizendo exatamente o contrário. Então não é a alternativa A. A alternativa B diz: exige que todos os atos administrativos sejam divulgados, exceto aqueles que exigem sigilo, né? Então, estamos aqui, a alternativa B é a alternativa certa, tá? Então, o princípio da publicidade diz que todos os atos devem ser divulgados, né? Exceto aqueles que exigem ali sigilo, né? Que sejam inerentes ali a alguma questão da pessoa, né, da intimidade da pessoa, ou que sejam inerentes também à questão da segurança, né, nacional, a segurança pública ali, né. Então, esses atos administrativos, tá, essas questões administrativas não são divulgadas, né, não tem aí, não se regem pelo princípio da publicidade, tá. Mas essas são as exceções. Então, a regra é que os atos administrativos tenham aí como princípio a publicidade, tá. E a alternativa C determina que as informações sejam guardadas sem transparência, para proteger os dados pessoais, né? Também está errado. A alternativa D permite que a administração pública opere sem necessidade de divulgar seus atos, né? Não, é o contrário, né? A administração pública opera, né, divulgando os seus atos, exceto aqueles que eu falei anteriormente aí, tá? Então as questões aí sobre princípios da administração pública, né, aqueles que estão explícitos na Constituição Federal, eles são, assim, básicos, pessoal, tá? Eu trouxe aqui as questões, assim, umas bancas, assim, que cobram maior dificuldade, né? Assim, para nível médio, né? Porque esse nível superior já pega algumas questões aí de entendimento doutrinário, outras questões mais aprofundadas, tá? Mas, para nível médio, né, que é o que nós estamos estudando aqui, essas questões aqui já são suficientes para você pegar e entender desse assunto, né?
Questão número 3, ó, Banca CESP-Sebrasp, de 2024. Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. A publicação dos atos administrativos é insuficiente para a concretização do princípio da publicidade dos atos administrativos, né? Então ele diz aqui que a publicação dos atos administrativos é insuficiente, ou seja, né, não é suficiente, não cabe somente isso para que seja concretizado, né, que atenda ao princípio da publicidade. Tá certo ou tá errado essa frase, né? Então, ela tá certa, tá, pessoal? Por quê? Simplesmente publicar um ato administrativo, ele não quer dizer, né, que atendeu ali o princípio da publicidade, tá? Porque o princípio da publicidade, além da publicação do ato administrativo, né, das questões administrativas, ele pede clareza, tá? Então que ele seja claro e que ele seja transparente, né, que seja de fácil entendimento, né? Pois a simples publicação, tá, não vai concretizar aí o princípio da publicidade. Então, ó, uma questãozinha um nível mais difícil essa, né? Porque você entende a publicidade, né? Publicou, deixou lá livre, né? Fácil acesso para as pessoas verem aquele ato administrativo, né? Já é suficiente. Não, porque o princípio da publicidade diz que ele deve ser, né, publicado e também deve ser claro, deve ser transparente, né? De fácil entendimento, tá? De fácil acesso. Então, questão 3 aí, né? Tá correta. Questão número 4. Banca FURB, questão de 2024. Todas as questões que eu trouxe aqui são atualizadas, tá? Este princípio está relacionado com a finalidade pública e o interesse coletivo, que devem nortear toda a atividade administrativa. Portanto, ele não pode beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas. Tal princípio traduz a ideia de que a administração pública deve tratar todos os administrados sem discriminações, sejam elas benéficas ou prejudiciais. Favoritismos, tampouco perseguições, são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa, assim como interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. Ó, já peguei até um erro aqui nessa questão aqui da FURB, porque diz aqui, né, favoritismo, tampouco perseguições são toleráveis, né? São, no caso, intoleráveis, né? Acredito que teve um erro de digitação lá na hora da quem foi fazer essa questão, tá? Mas favoritismo e perseguições são intoleráveis, tá? Então, né, o princípio em questão que trata dessa questão aí de que os administrados, né, devem ser tratados sem discriminação, tá? Que não pode ter perseguição, que não pode ter simpatia, né? Deve ter essa questão que todos são tratados com igualdade, né? Que a finalidade do ato administrativo, da administração pública, que é o interesse comum, é o bem público, tá? É o interesse do público. Então, né? Qual o princípio que nós estamos tratando aqui, né? Quando se trata aí de que deve tratar a todos igualmente, né? E que deve ter a finalidade do interesse público, nós estamos tratando do princípio da impessoalidade, tá? O ato administrativo, né? Os interesses, a finalidade pública, o interesse coletivo que norteia toda a administração pública se rege pelo princípio da impessoalidade, né? A finalidade e o interesse é coletivo, não é individual, não trata com discriminação ou com favoritismo, tá bom? Então essa questão aqui também, né, um pouco mais interpretativa, mas também não é um nível tão difícil aí. Questão 5 da banca FGV. Em relação aos princípios da administração pública, assinale a afirmação correta, né? A razoabilidade é um princípio da administração pública expressamente previsto na Constituição, tá? Nós temos aí, pessoal, na Constituição Federal os princípios que estão expressos na Constituição, ou seja, estão descritos, estão ali redigidos na Constituição, tá? E temos os princípios implícitos, aqueles que levam, né, que advêm de uma interpretação do texto, né, de uma interpretação, tá, daquela lei, né, daquele artigo. Então, né, a razoabilidade é um princípio que está expresso na Constituição? Não, né, porque nós temos lá no artigo 37, lembra lá do LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que estão expressos na nossa Constituição Federal, tá? A razoabilidade, né, ela está implícita, mas não está expressa na Constituição Federal. Então, alternativa B, incorreta. Alternativa B, a impessoalidade
é princípio implícito, né? Impessoalidade, lembrando de novo, artigo 37, né? Tá descrito, né? Impessoalidade está explícito na Constituição. Então, também não é a alternativa correta. A alternativa C, a obrigatoriedade de realização de concurso público decorre, dentre outros, do princípio da moralidade. Não, né? A realização do concurso público ele decorre ali de um dos princípios, né? São vários princípios que regem ali a questão do concurso público, mas um dos princípios que está descrito ali, que está expresso na Constituição, é o princípio da impessoalidade, né? Que o concurso público ele visa o fim, né? A finalidade do bem público, né? Da administração pública ali, e não tem interesses escusos, né? Interesses de beneficiar alguém ou prejudicar alguém, tá? Então, o concurso público é regido também pelo princípio da impessoalidade, tá? Então, também não é a alternativa correta. Alternativa D, a moralidade não é um princípio jurídico, ó, já da administração pública, pois decorre da ética, moral e dos bons costumes, né? Não, a moralidade é um princípio jurídico e expresso ainda, né? Na nossa Constituição. Então restou somente a alternativa E, a eficiência é um princípio da administração pública expressamente previsto na Constituição. Então está correto, né? Nós temos aí, foi um princípio que adveio até de uma emenda constitucional, tá? E é o último, né, o mais atual aí dos princípios que estão expressos na nossa Constituição. Questão número 6. FGV 2024 também. Suponha que determinado parlamentar questione a assessoria jurídica acerca da viabilidade da utilização de campanhas dos órgãos públicos para fazer constar expressamente o seu nome e foto com vistas a obter promoção individual, sem qualquer caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, né, suponhamos que tenha lá um parlamentar e você trabalha como assessor jurídico dele, né? Ele chega para você e fala assim, ó, vamos fazer essa campanha aqui, né? Mas eu quero que você coloque meu nome, coloque a minha foto, tá? Eu quero que você me promova nessa campanha aqui, tá? Então nós vamos fazer uma obra e nessa obra nós vamos colocar minha foto, meu nome, né? Eu que trouxe, foi eu que coloquei, fui eu que investi para que se tenha essa obra aqui, para que se concretize essa obra pública aqui, tá? Então é isso que esse parlamentar está requerendo, né, da sua assessoria. Então você lá diante dessa situação, né, o que você deve responder para esse parlamentar, né? E essa atitude dele, né, de expor, expressar o seu nome, sua foto, né, para obter ali a promoção individual, tá? Naquelas campanhas do órgão público, né? Ele viola qual o princípio constitucional que está expresso na Constituição, tá? Alternativa A, eficácia. B, impessoalidade. C, motivação. D, segurança jurídica. Ou alternativa E, supremacia do interesse público, né? Então, ele está ferindo qual princípio da Constituição ali, né? Qual princípio da administração pública, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa B, né? Da impessoalidade, ou seja, né, ele está visando o interesse próprio, né, em detrimento do interesse público, tá? Ele está se colocando à frente do interesse, acima do interesse público. Então, ele fere aí o princípio da impessoalidade. Questão número 7, da banca CESP-Sebrasp de 2024 também. Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal, julgue o item a seguir. Conforme o princípio da impessoalidade, os atos, então estamos tratando do princípio da impessoalidade, os atos e provimentos administrativos são imputáveis ao órgão da administração pública em que eles são praticados, né? Então, de acordo com o princípio da impessoalidade, os atos administrativos, os provimentos administrativos, eles são imputados a quem, né? Eles são imputados àquele agente ou eles são imputados ao órgão da administração pública, tá? Quando ele pratica, aquele agente, ele pratica, né, em nome dele, ou ele está praticando em nome, né, daquele órgão, daquela entidade da administração pública, tá? Então, né, isso aqui tá correto, porque conforme o princípio da impessoalidade, todos os atos administrativos, né, os procedimentos, provimentos administrativos, eles são imputados, né, ao órgão da administração pública e não a quem pratica, né, ao agente, né. Claro que num caso de ilegalidade, né, de questões aí, pode-se, né,
entrar com processo regressivo, enfim, mas são outras questões, tá? Que não cabe aqui agora, porque nós estamos tratando somente dessa parte dos princípios da administração pública. E a última questão, com relação aos princípios que regem as atividades da administração pública. Aquele que foi alçado por último, a Constituição Federal de 1988, por emenda constitucional 19 de 98, preconiza que, né? Lembra que eu falei anteriormente aí que nós tivemos um último, né, que foi acrescentado por uma emenda constitucional, tá? Então vamos ver aqui, né? Então, esse princípio que foi aí, que adveio por meio de uma emenda constitucional, preconiza que, alternativa A, os atos praticados pela administração pública devem ser amplamente divulgados? Não, né? Aqui no caso é o princípio da publicidade, tá? B. A atuação dos agentes do poder público deve ser pautada pela boa-fé e lealdade. Também não é essa a questão. C. A administração pública só poderá agir quando houver previsão legal, né? Aqui nós estamos diante do princípio da legalidade, né? O primeiro princípio, né? Princípio fundamental. Todos os princípios são fundamentais, mas esse daqui é o princípio principal, vamos dizer assim. D. A execução da atividade administrativa exige presteza, perfeição e rendimento funcional, né? Essa é a alternativa correta, porque o último, né, princípio que foi ali colocado, né, que adveio de uma emenda constitucional, que é a emenda 19 de 98, tá? É o princípio da eficiência, né? O que que diz, né? O que quer dizer esse princípio, né? Que para ser eficiente, né, a administração pública só pode agir quando houver, né? Deve exigir ali, né, dos seus agentes, etc, o quê? Presteza, né, que tenha prestação ali eficiente, que seja perfeito, né? Exige a perfeição, claro que não existe uma perfeição, mas, né, busca a perfeição, e existe o rendimento funcional, né, tá? Então é essa aí a alternativa correta, a alternativa D. E por último nós temos aqui E. As ações públicas devem ser objetivas sem buscar o favorecimento ou discriminação de indivíduos, né? Quando você está ali, né, o princípio da impessoalidade, né, que busca o interesse público, né, e não busca favorecer ou discriminar alguém, tá? Então, são essas as 8 questões aí que nós resolvemos, tratando dos princípios da administração pública, né? E esses princípios expressos estão lá no artigo 37 da nossa Constituição, tá? E é assim que as bancas costumam cobrar, tá, pessoal? Ou ela vai cobrar quais são esses princípios, né? Que tem o mnemônico que eu disse para vocês, que é o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou ela vai cobrar ali o que quer dizer, né? Qual que é a definição de cada um desses princípios, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu quero agradecer, obrigado por acompanhar aí o canal, tá? Não deixa de se inscrever, né? Deixe seu joinha aí, deixe seu comentário. E se você tiver interesse aí no curso preparatório aí, tá? Vou deixar o link também na descrição aí do vídeo, tá? Vou deixar no comentário também, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.